Fala, trilheiros, pessoal de trail, sejam bem-vindos à primeira edição do programa Papo Trilheiros, canal Trilheiros de Sampa, nosso programa piloto. Hoje nós vamos trazer a primeira entrevista, vamos falar muito sobre trail running. Eu estou aqui com a nossa jornalista favorita. Salve, galera, boa noite! Hoje a gente vai bater um papo com Carlitos para falar sobre corrida de montanha. Fala aí, Carlito, boa noite! Boa noite, galera, boa noite, Esther, boa noite, Ronaldo. Espero que vocês estejam bem e protegidos. Vamos que vamos! Muito bom, gente. Primeiro programa, nossa primeira edição do Papo Trilheiros. Vou chamar a vinheta e logo na sequência a gente já começa a trocar ideia. Então, gente, começando o nosso primeiro Papo Trilheiros, não é à toa que ele está aqui com a gente, né? O Carlos é o presidente do nosso grupo, né? Nosso grande colega antes de ser presidente. E assim, Carlos, as primeiras perguntas que eu vou fazer são as perguntas mais importantes disso aqui que você não pode errar. O resto você pode enrolar, tá? Qual o seu nome? Qual a sua idade? O que você faz da vida? Legal. Agradeço por estar participando. Foi muito bacana, uma honra muito grande estar conversando com vocês dois, nesse modelo muito bacana que a gente está criando aqui. E, bom, meu nome é Carlos Augusto Passos, eu sou mais conhecido como Carlos Passos, tenho 48 anos, sou formado em administração de empresas, com mestrado e doutorado na área, ex-jogador de futebol de várzea, corredor de São Silvestre na época da década de 90, atleta trail amador, federado na Sebate, em corrida de montanha, surfista calhorda, como boa parte da situação, marombeiro, biker, enfim, CEO dos trilheiros, né, de Sampa. Uma honra muito grande ser o líder dessa turma maravilhosa que eu encontrei, uma verdadeira família. E marido da Patrícia e pai do Caio. Bacana, Carlito. E me diz uma coisa, quanto tempo faz que você está nessa corrida de montanha? Como que você entrou? Como que essa paixão surgiu na sua vida? Lembrando dos tempos, eu era jogador de várzea e eu me machucava muito, né? Era muito caçado em campo, né? Como lateral direito, e lateral direito geralmente corre bastante, vai e volta no campo, ida e volta. Eu nunca imaginei que eu podia um dia fazer uma corrida. E na primeira corrida que eu fiz na minha vida, patrocinada pela minha empresa, eu fui o primeiro lugar nos 3,5 km. Ou seja, foi uma coisa assim, o amor à primeira vista, né? Então, mesmo assim, ainda continuei correndo na rua, né? E em paralelo eu jogava futebol. Só que depois da minha 8ª contusão, o médico falou assim, cara, você tem que fazer um esporte que não seja coletivo, porque senão você vai ter um problema sério na bacia, que já tem uma trinca. Aí o cara me assustou pra caramba, falou, cara, por que você não corre? Eu faço corrida, não sei o que. Uma vez eu corri, foi legal, né? Até ganhei um troféu. Ele falou, pô, então, vai correr que é mais um esporte individual. Aí eu ficava treinando só pra fazer São Silvestre, fazer os 15 quilômetros, lembrando que São Silvestre nunca foi maratona e nem vai ser. 15 quilômetros difíceis, doloridos para quem não está acostumado, né? Mas que dá um prazer imenso por estar, né, naquela situação maravilhosa com muita gente. E é uma festa muito grande em São Paulo no final do ano. E então eu só treinava para correr aquilo, treinava para correr a São Silvestre no final do ano. E aí, com o tempo, eu fui avançando na questão de corrida de rua e comecei a participar de algumas outras provas. Depois de uns 5 anos em corridas de rua, fazendo praticamente todas as corridas que você pode imaginar em São Paulo, assim, todos os circuitos. Uma ex-aluna minha, a Ana Paula, que inclusive está no nosso grupo hoje, ela vinha já fazendo corrida de montanha há algum tempo. E eu só observava as fotos que ela tinha, né? Então eu olhava aquelas fotos assim e falava, nossa, que corrida estranha, diferente, né? Na terra. Você nunca imagina, né? E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, papo vai, papo vem. Ela falou, não, vai, faz, que você vai ver, é uma delícia, né? Só que toma cuidado, né? Hoje você tá fazendo... Que nem eu tava fazendo 21 quilômetros tranquilamente na rua.
Ela falou, ó, vai e faz uma de 5, né, pra você experimentar, porque é diferente, é outra pegada, né? Ela falou assim, mas tem um tênis específico? Tem tênis. Eu fui lá, investi, comprei uma bota. Eu comprei uma bota de treino. Aí eu mandei pra ela, isso serve, né? Eu, inclusive, eu fui até treinar no Parque do Trote com essa bota, pensa. Eu descendo aquelas ladeiras de grama ali, eu subindo e descendo aquilo de bota, as pessoas olhando, falando, nossa, esse cara é louco, né? O cara tá correndo com essas botas de treino, né? Aí eu falei pra ela, o que você acha? Ela, meu Deus, isso daí não é tênis de treino, para com isso, né? Aí ela me mostrou o que era um tênis de treino, né? Eu falei, pô, que legal, desculpa, né? Eu achei que eu tava abafando com a minha botinha da sala. E aí a Ana pegou e me falou, não, tem tênis de treino. Aí eu, adivinha qual foi o primeiro tênis de treino que eu comprei? Adivinha? Salomon. Speed Cross. Tá certo, Speed Cross, tá bom. Tênis muito bom, pra trilha complicada, hoje a gente sabe, né? Mas ele é pesado pra caramba. Então, assim, e se você for pegar uma estrada de terra, o bicho pega, né? Aí você já tem aquela dificuldade por um tênis daquele, né, que é feito por barro molhado mesmo. Você pegar uma estrada de terra ali, você sente o drama. Fiz a minha primeira corrida, uma K21, no Pico do Urubu. Caramba! Foi os primeiros 5 quilômetros de corrida, em que eu saí com tudo, junto com os caras da Elite, saí na febre do rato, junto com os caras, correndo 5 primeiros, eu tava os 5 primeiros e eu lá. E os caras assim, olhando pra minha cara, esse cara, né, velho? Cheguei, terminei a primeira subida forte, no ritmo dos caras, já desci com 2 palmos de língua pra fora, quebrei. Aí já não conseguia mais correr, e deu uma quebrada forte. E quando voltou na descida, que eu consegui correr um pouco mais, ainda assim, na categoria eu peguei um 4º lugar ali, mas foi o primeiro perrengue que eu tive aí, entrando de cara de cabeça, eu falei, opa, tem que segurar a onda. Depois eu conversando com as pessoas que entendiam, né, falando, não, segura a onda, isso aí foi em 2016. 5 anos aí, foi onde eu comecei a entender que não é questão de pace, é questão de cadência e tem que tomar muito cuidado, né? Para quem tá entrando no trail agora, isso é uma importante lição, vindo da rua, cuidado, que são esportes, parecem ser esportes iguais, mas não são, tem que tomar um pouco de cuidado aí para começar. Esse pedaço da diferença entre o trail e a corrida de rua é importante de explorar, né? Porque tem gente que vem aventurando e quando vê, acontece isso que você falou, quebra no meio da prova mesmo. E aí é outro terreno, né? Para chegar no fim. Carlitos, me diz uma coisa, como é que surgiu o Trilheiros de Sampa? Legal, boa pergunta. Isso aí, muita gente faz às vezes essa pergunta nas nossas redes sociais, inclusive ressaltando aí que Trilheiros de Sampa nós temos no Facebook, nós temos no Instagram, temos também no YouTube e também temos no Strava. O Strava ele é fechado, é só pedir para ser incluído lá, né? A gente verifica se a pessoa realmente está ali dentro do perfil que a gente entende que seja legal para aparecer no ranking do grupo e ele vai ser colocado lá. Mas, voltando à pergunta, Esther, nós éramos um outro grupo, nós fomos formados de um outro grupo, a Okosan Trail Team. Inclusive, eu era um corredor avulso, né? Eu corria sozinho nas provas de trail, né? E um dia, fazendo academia, uma treinadora chamada Naoko, muito conhecida, inclusive já foi 5º lugar no ranking do ITR Brasil. Ela era uma ultra trail muito poderosa, muito importante. Ela me chamou, ela viu eu correndo na esteira, ela falou assim, nossa, você corre bem, né? Você treina, não sei o quê. Eu falei, faço os treinos, né? E a minha esposa já estava fazendo aula de bike com ela. E eu não sabia também, né? E eu já estava conversando com a minha esposa, paralelamente a mim, já também chamando ela para correr, etc. E aí a minha esposa chegou em casa e falou assim, olha,
uma treinadora lá do grupo me chamou pra gente, vai fazer uma corrida aí, né? Era uma corrida para Bombinhas, uma prova lá em Bombinhas em 2016. E aí a gente fez alguns treinos antes para conhecer, antes de ir para Bombinhas, né? E assim, gostei do grupo, me apaixonei lá pela galera que tava nele, né? Inclusive a Esther já tava lá, já fazia parte, inclusive boa parte do grupo já é muito mais antiga de trail do que eu. Eu cheguei bem depois de muita gente aqui no trail, né? Tem gente do nosso grupo que faz trail desde 2009, 2008. Nós temos o Luiz no nosso grupo que foi um dos pioneiros no trail aqui no Brasil, entendeu? Então, encontrei esse grupo na Ocosan, a gente fez muitas provas juntos, a gente tem várias fotos do grupo. E aí, em 2018, no finalzinho de 2017, a Nooka e o Newton foram para o Japão, e aí a gente ficou meio que órfão aqui. E aí eu comecei a pesquisar umas corridas pra gente fazer junto, né, com o grupo que a gente tava meio que assim, em suspenso, né, a gente não sabia o que fazer. E achei uma corrida de revezamento da Chelsea Sports, né, uma corrida que sai de São Pedro, da cidade de São Pedro, vai até Brotas, são 62 quilômetros, e aí a gente fez grupos aqui de revezamento para essa prova. E aí o cara, o próprio Chelsea já perguntou pra gente, qual é o nome de vocês? Aí ele, putz, e agora? A gente sabe o nome, né? Pô, vocês têm um nome, vocês têm uma bandeira pra gente pôr aqui, pra fazer propaganda de vocês. Pô, a gente não tem nada disso, a gente tá... Quer dizer, na verdade a gente tinha, mas assim, a gente não sabe se vai poder usar, né? Então o que aconteceu? A Esther, que tá aqui, né, ela já, de cara, falou, trilheiros, né? Ela já deu o nome de trilheiros. Aí eu falei, pô, legal, abracei, né? Só que como a gente é de São Paulo e tem e a corrida vai ser lá no interior de São Paulo, acho que pra gente ficar famoso, eu acho que seria legal a gente colocar Trilheiros de Sampa. Aí eu como administrador, já fui fazer a correria, né? Pra saber se tinha Newton, se tinha... se já existia esse nome, né? No Insta, no Face, então eu comecei a fazer uma varredura pra saber se tinha esse nome por aí. E falou, pô, não tem, Esther, adorei sua ideia, vamos tocar pra frente esse nome aí. Aí eu já mandei pro cara lá, assim a bandeira, puta, bandeira. Aí eu criei um modelinho de bandeira bem simplão, assim, pegando os bonequinhos na internet, assim, vou fazer uma bandeira, um morro aqui, e um pico aqui, uma montanha que é o objetivo, e aí, como a gente é de Sampa, eu chamo uma bandeira de São Paulo aqui. De São Paulo município, né? Eu coloquei. E foi essa bandeira aí pra lá, foi o primeiro símbolo que a gente teve, representou bem, a galera começou a entender o que a gente tava fazendo lá. Foi uma prova muito bacana. Inclusive vai ter um card aqui no vídeo, que a gente já tem um clipe sobre essa primeira prova dos trilheiros aí. Eu vou deixar o card aí, pra quem quiser assistir o clipezinho, que é muito legal. Tem boas fotos, bastante foto de quem tava lá, né? Muita gente que tava lá que vai curtir esse momento, essa experiência maravilhosa. E aí, voltando na questão da bandeira, um tempo depois, a gente só tem... Todas as nossas mulheres do grupo, boa parte delas, sempre pega pódio, cara. As nossas mulheres são muito feras. As nossas mulheres aqui são muito guerreiras. Se não pegam pódio, elas fazem desafios que muito homem não conseguiria fazer. Então, cara, a gente tem que colocar uma mulher aqui nessa montanha aqui, inclusive subindo na frente, porque são elas que mais pega pódio aqui, a gente aqui ainda tá, né? Então a gente colocou a mulher na frente, já subindo, pegando a montanha, porque elas são as mais poderosas aqui do grupo, e eu acho que nada mais justo de também justificar isso, como elas estão sempre alcançando os objetivos, elas são muito determinadas e focadas e merecem isso. Não que os homens não sejam, não que a gente não faça, mas, cara, o que elas fazem é sensacional, porque a gente sabe a quantidade de coisas afazeres que uma mulher tem em relação ao homem, e mesmo assim elas conseguem se manter aí treinando, conseguem superar outras mulheres no meio. Então, eu acho que... Obrigada pelo reconhecimento. Parabéns. Só tem guerreira. E a gente, nessa toada da nova bandeira, inclusive a arte foi a finalização da arte foi feita pela a empresa que fez o nosso primeiro uniforme, que foi a UMEI. Ela fez o nosso primeiro uniforme retrô, né, que agora virou, o Ronaldo até comentou, eu tô com o uniforme retrô Bom,
a gente aqui é plural, entendeu? Então, eu acho que a mais importante desse grupo é a unidade, a irmandade. As pessoas têm um bom astral, uma boa vibe, e essa irmandade aqui, e plural, né? Eu acho que é isso que é importante. Carlão, vou aproveitar que você deu esse toque legal. E assim, um dos motes, né, um dos nossos slogans aqui no grupo é Trail Filosofia transformando a sua vida, né? Cara, conta pra gente uma experiência que você passou que te marcou dentro do trail. Tem algumas provas, são muito emblemáticas para mim, de todas as que eu fiz, mas 3 provas me marcaram muito, né? A primeira prova foi em Santo André, Paranapiacaba. Eu fui sem lanterna, sem nada, houve uma bagunça lá e assim, boa parte dos atletas ficaram perdidos na mata, na serra lá. A minha sorte é que eu era um pouco mais veloz e eu consegui descer da montanha antes de escurecer, mas muita gente ficou lá, teve bombeiro, etc, e eu consegui chegar. Então assim, foi o meu primeiro perrengue real que eu não enxergava nada para correr, então assim, eu usava a luz de um iPod para correr, então eu peguei uma luz do iPod para uma pinguela, então essa foi uma prova muito emblemática para mim. Uma segunda prova que foi bastante emblemática foi em Ushuaia, correr na neve. Eu nunca tinha feito isso, é um negócio completamente louco, muito louco. Então assim, foi uma experiência muito marcante para mim, embora não tenha sido muito dura, muito difícil, mas foi muito diferente, foi algo completamente diferente do que eu já tinha feito. Mas a que me marcou mesmo foi uma prova que eu fiz em 2017, um ano depois de ter entrado no trail. E hoje, se eu fosse fazer essa mesma prova hoje, com certeza seria diferente. Eu não teria marcado a minha vida como marcou naquela época, exatamente porque eu não tinha tanta experiência de trail ainda, e fui fazer uma prova de 30 km na montanha, na verdade 33 km na montanha, e fiquei o dia todo correndo lá. Então foi uma prova assim, que começou 7 horas da manhã, 6 horas da manhã começou a prova e ela terminou para mim às 7 horas da noite. Então foi um negócio surreal. Terminei no escuro, perdi uma unha, perrengues monstros na prova, assim, muita coisa assim. Teve gente que ficou sem água, tive que dividir minha água com muita gente lá. Essa prova era a KTR Itamonte. Essa prova, inclusive, nunca mais foi feita, né? Acho que teve umas 2 experiências dela só. E nessa experiência acabou, porque é um lugar em que não tem muita água. Então, assim, eu levei 3 litros de água, pra você ter ideia, eu era tão inocente, mas que foi importante. Você vê, a minha inocência me ajudou. E eu cheguei. Salvou a galera. Salvei a galera e ainda consegui chegar com água até o final. E uma das coisas que mais me marcou é que a minha família inteira, a gente tinha ido para lá viajar, né, alugando um sítio lá, e a minha família inteira estava me esperando para me receber na linha de chegada, no escuro, à noite. Que delícia. Olha. Como foi a chegada. Foi linda, né? E a Fabi, que era a apresentadora lá da KTR, a Fabi que tava aqui, ela não acreditou, porque assim, tava tudo muito morto, né? E de repente, quando eu tava vindo, todo mundo gritando, ela, ué, o que tá acontecendo? Quem que tá chegando aí, né? Então ela, nossa, chegando essa festa toda, né? E foi muito bacana. Já perdi as contas de quem chegou. Me fala uma coisa, alguma corrida já te fez chorar? Corrida que me fez chorar? Sim, eu já chorei numa 28 praias quando eu fiz os meus primeiros 42 quilômetros, e eu fiz os meus primeiros 42 quilômetros, por incrível que pareça, na montanha, e não foi na rua. Então essa prova me fez chorar. Foi a 28 praias Costa Norte. A 28 praias Costa Norte é uma prova muito difícil, muito dura. Os 42 delas são muito difíceis. Então muita gente às vezes pensa e leva na brincadeira, mas é uma prova muito técnica.
é um elevado nível de dificuldade e principalmente os 21 primeiros quilômetros são muito arrasadores, né? Eles vão te minando. Então, quando tem os próximos 21, você já tá tão estressado, tão estragado, né? Que assim, você tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita vontade para terminar, porque chega ali já não dá vontade mais de continuar, não. Mas é uma prova linda, vale a pena. E foi realmente onde eu me emocionei, sim. Foi uma prova que também me fez chorar, exatamente por ter atingido 42 quilômetros quando eu nunca tinha feito essa distância. Cara, muito show, né, cara? Muito show. Gente, deu pra perceber que o nosso papo vai longe ainda, tem muita história para contar. Nos próximos programas a gente vai continuar com esses papos, a gente vai falar sobre treinamento, vamos falar sobre equipamento e outros perrengues, outras experiências, tudo que tiver de experiência legal para compartilhar com a galera do trail, a gente vai trazer para cá. Chefe, muito bom fazer esse programa piloto contigo. Cezinha, espetáculo. Vamos dar as nossas despedidas. Galera, obrigada, adorei estar aqui com vocês, participar desse papo gostoso, né? Lembrar um pouco aí o que a gente viveu e que a gente vai viver ainda, né? Eu tenho certeza que depois que essa pandemia passar, vai estar todo mundo de novo na montanha, se Deus quiser. Minhas redes sociais é @diariospnews, né? Quem quiser ir lá conferir um pouquinho do meu trabalho, eu também tenho algumas coisinhas de corrida que eu coloco lá. Gente, muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Legal, Esther. Também agradecer o convite aí de vocês, foi muito bacana bater esse papo, falar aqui, ser o cobaia, né, para a primeira experiência. Trazer outros nomes muito mais fortes do que o meu aqui, espero sim. Espero logo que a pandemia acabe logo para a gente voltar aos nossos treinos maravilhosos juntos, conhecer, né, novos lugares, voltar para os lugares emblemáticos em que a gente já fez, mas que deu saudade. Então, esperamos também agregar, né, acrescentar novos trilheiros no nosso grupo, né, pessoas com alto astral. E fica aqui nosso convite para entrar nas nossas redes sociais aqui, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e o trabalho aqui da Esther e do Ronaldo, que está sendo fantástico por esse canal aqui do YouTube. Só quero agradecer a eles aí pela evolução que a gente está tendo nessa frente. Carlão, eu que tenho que agradecer. Estherzinha, toca aqui. Toca aqui, Esther. Aqui, ó, piada. A gente vai voltar nas próximas edições, vamos fazer muitas outras. Espero todos vocês de volta. E assim, só para fechar, Trail Filosofia transformando a sua vida. Muito obrigado. O Ronaldo congelou aí? Ronaldo?